Só que, meus amores, como eu prometi pra vocês na minha introdução, eu irei também contar pra vocês a história do spin-off, gente, que ela é focada no Yang Meng e no Yeon-ki, onde a gente vai ter vislumbres aí da vida de casados de In-jin e de Gun-hae, gente. Esse spin-off se passa 2 meses depois do casamento. Aí, então, com a história do Yeon-ki e do Yang Meng, né, gente, que eu acho que vai surpreender vocês pra caramba. Brasil, quando eu li, eu fiquei bastante assustado. Eu realmente não esperava isso. Então, vamos lá! O pequeno, bonito e gentil policial Yang Meng está ali nas suas patrulhas. Pela primeira vez em muito tempo, o Yang Meng sente que ele está tendo um dia de sorte, gente. Ele conseguiu encontrar dinheiro na rua. Além disso, ele está sorrindo à toa com os milhares de dólares que ele ganhou no casamento do Gun-hae e do In-jin, né? Por ter ajudado eles ali durante a cerimônia. O dia dele está feliz, tranquilo e calmo, gente, até que ele escuta uma mulher gritando socorro desesperado. Yang Meng rapidamente se aproxima e nota que tem um homem puxando a saia da mulher, gente. A mulher está sendo assediada pelo homem aqui. O Yang Meng rapidamente vai ajudá-la e ele consegue derrubar esse homem e prender ele. A mulher agradece o bonito policial, a multidão ali ovaciona o Yang Meng. O Yang Meng fica feliz ali com a atenção, ele realmente fala que esse é um bom dia. Porém, algumas horas depois que ele já levou esse homem para a delegacia, plot twist aqui, gente, a mulher aparece na delegacia com um bando de homem atrás dela e acusa o Yang Meng de ter prendido o marido dela justamente. Ela faz um escândalo na delegacia, ela fica extremamente furiosa. O Yang Meng fica sem entender nada, ele fala que a mulher tá mentindo, a mulher fala que o Yang Meng é um péssimo policial, que ele não devia estar ali e tal. O chefe do Yang Meng acaba pressionado pelos superiores ali, ele convida educadamente ao Yang Meng a se retirar, né, gente? Mas mesmo que o Yang Meng não tivesse pedido demissão, ele seria demitido e é exatamente isso que aconteceu. No dia seguinte, o Yang Meng conta as coisas para o Yeon-ki, gente, achando que ele ia ter palavras de conforto, só que isso não acontece, gente, ele só recebe críticas do Yeon-ki e o Yeon-ki convida o Yang Meng para trabalhar como seu assistente pessoal. Ele deixa claro que o salário do Yang Meng vai ser 1000 vezes maior do que o salário michuruca que ele ganha aqui como um policial. Shahidam enfatiza pra gente que o salário do Yang Meng é bem baixo, gente, que ele trabalha muito. O Yang Meng não aceita ser assistente pessoal do Yeon-ki, o Yeon-ki muda aqui e fala que ele pode contratar o Yang Meng então como seu guarda-costas, né, já que o Yang Meng foi policial e tal, pode ajudar ali. O Yang Meng pensa por um momento e decide aceitar. Avisar para o manager dele que ele contratou um novo guarda-costas, gente. O gerente do Yeon-ki olha o Yang Meng de cima a baixo, chama ele ali para eles conversarem em particular, vira pro Yeon-ki e fala: caso você encontrou esse cara na internet, vamos ser sinceros, ele que vai te proteger ou você que vai proteger ele, gente? Porque o Yeon-ki é muito mais forte que o Yang Meng. O Yeon-ki então explica que ele quer ajudar o seu amigo de escola ali, que tá passando por problemas financeiros. O manager dele fala por que ele não disse isso antes, que é só eles darem dinheiro pro Yang Meng, não precisa fazer ele ser guarda-costas. Só que é óbvio que o Yeon-ki quer que o Yang Meng fique perto dele, né, gente? Portanto, ele deixa claro para o manager dele que a decisão dele é absoluta. Ele não vai aceitar não como resposta. O Yeon-ki leva o Yang Meng como seu guarda-costas para o seu primeiro evento, gente, só que o Yang Meng não consegue lidar ali com as fãs e o Yeon-ki que acaba tendo que proteger ele, gente. Ele abraça o Yang Meng e protege ele no seu abraço. Enquanto outros seguranças presentes no evento afastam os fãs e as fãs do Yeon-ki. O Yang Meng fica bastante decepcionado consigo mesmo, mas fala que pelo menos motorista do Yeon-ki ele vai conseguir ser. Portanto, eles estão ali em um jantar chique e o Yang Meng decide não beber álcool, porque ele vai dirigir para o Yeon-ki. Só que uma assistente de uma outra celebridade aparece ali, ela meio que começa a desafiar o Yang Meng. O Yang Meng acaba cedendo e bebe a bebida que ela deu ali em um só gole. Mais uma assistente de outra celebridade aparece aqui, gente. O Yang Meng acaba enchendo a cara e elas ficam perplexas com o salário que o Yeon-ki dá a ele, né? Elas falam o que ele tem de mais para ele ganhar tanto dinheiro assim. O Yang Meng fica confuso e fala: ué, mas esse não é o salário comum? Elas falam: de jeito nenhum. O Yang Meng fica ainda mais bêbado, gente. Vocês dois foram colegas de escola? Uma voz surpresa perguntou. Havia muitas pessoas perseguindo ele naquela época. Yang Meng zombou. Besteira, eu te digo, ele era especialmente bobo no colégio. Ele está sempre usando um par de chinelos de madeira e vindo para a porta dos fundos da minha sala de aula com 2 fios de muco. Ele não saía nem quando as meninas da minha classe o perseguiam com vassouras. Vou te dizer a verdade, ele fez cirurgia plástica para mudar seu rosto. No entanto, ele falhou e acabou ficando desse jeito aí. E o que deu 2 calças leves atrás de Yang Meng. Só que o Yang Meng não reconhece que é o Yeon-ki, né, gente? Ele simplesmente grita: cai fora, vai tossir em outro lugar. O Yeon-ki olha pra ele bastante nervoso e carrega o Yang Meng até o carro. Depois dele ter trabalhado o dia
dia e a noite quase inteira ele ainda teve que dirigir para casa, e não só isso, gente, ele também teve que tirar o Yang Meng de sua virilha, porque o Yang Meng está tão bêbado que ele fica tombando ali pro colo do Yong-ki. Quando ele chega no condomínio do Yong-ki, gente, o Yong-ki tá com o Yang Meng nas suas costas, né? Eles conseguem chegar ao elevador. Porém, gente, com base no elevador vai subir no Brasil, o Yang Meng fala para o Yong-ki que ele quer vomitar. O Yong-ki fala para ele segurar um pouco. O Yang Meng fala que sim, que ele consegue. Alguns segundos depois, ele vomita nos ombros do Yong-ki. Uma confusão gigante começa a acontecer dentro do elevador, gente, até que uma das pessoas reparam no Yong-ki e fala: você não é o famoso ator Yong-ki? O Yong-ki tenta disfarçar aqui e fala que não, que ela deve estar confundindo ele. Porém, o bêbado Yang Meng, que está apoiado nos ombros do Yong-ki aqui, vomitado, gente, simplesmente grita sorrindo que sim, esse é o Yong-ki, e ele começa a dar uma gargalhada malvada. Assim que o Yong-ki chega no apartamento dele, gente, ele arremessa o Yang Meng na banheira, rapidamente joga as roupas do Yang Meng e a dele no lixo. Depois o Yong-ki vai até o banheiro, gente, o Yang Meng deita a cabeça dele nos ombros do Yong-ki, ele fala que está com muito sono, e eu vou ler um pouquinho para vocês. Se Yang Meng tivesse uma personalidade saudável, ele definitivamente seria um galã que atrai homens, mulheres, jovens e velhos. Infelizmente, ele não sabia como administrar sua imagem. No entanto, esse tipo de pessoa era muito real. Ele sobrevivia com pouco menos de R$2.000 por mês, então definitivamente não compraria roupas de R$1.000 para ser pretensioso. Ele é um pequeno policial honesto e correto que nunca dirigiria o carro da empresa para se exibir. Todo o seu tempo livre foi extraído por outras pessoas, mas ele nunca se importou com as desculpas e a apatia que os outros lhe mostraram depois de terem feito uso dele. Ele é honesto e sincero, bobo, não liga para aparência. Aqueles jovens frivolos, então, foram todos contaminados pelo grande tonel de tintura da sociedade, mas o corpo de Yang Meng ainda possuía aquela transparência e simplicidade. Estar com essa pessoa pode proporcionar a alguém como Yong-ki um pouco de descanso desse seu estilo de vida acelerado, permitindo que alguém como ele diga o que quer que esteja pensando livremente, nunca temendo que alguém seja usado e traído por ele. Assim como Yong-ki estava pensando sobre isso, de repente ele percebeu que o pomo de Adão de Yang Meng estava se movendo. Ele rapidamente moveu a cabeça de Yang Meng para fora da banheira. Ele avisou enquanto corria em direção à porta: espere mais um pouco, a lata de lixo seria, não dá tempo, gente. O Yang Meng vomita no chão da banheira. Depois que o Yong-ki limpa a bagunça do Yang Meng, ele entra na banheira com ele. Olha só o que o Yang Meng bota para fora: minha vida era difícil, e em percebendo isso, me comprou um novo celular, secretamente desembolsou dinheiro para ajudar meus pais a mudar de casa e até pensou em mim quando se casou, mas eu não pude nem dar a ele um presente decente. O coração de Yong-ki estava acelerado enquanto ele enchia a banheira com água quente. Também tem você, Yong-ki. Você gosta de tirar sarro de mim, dizendo que estava me ajudando a encontrar um emprego, mas nunca teve a intenção de que eu fizesse nada, na verdade. Você estava apenas usando dinheiro para comprar algo para apimentar e animar a sua vida, ao ver minha aparência patética todos os dias. Assim você seria capaz de encontrar algum conforto psicológico, né? Yong-ki fala que não, ele tenta fazer o Yang Meng se sentir melhor, gente, e o Yang Meng, na loucura de bêbado dele, de repente começa a sentir muita sede, gente, e ele vê que ele está na água, né? Portanto, ele simplesmente estende a mão ali e começa a beber a água da banheira. Não dá nem tempo do Yong-ki impedir ele aí de levar a mão à boca. O Yang Meng acaba caindo de sono aqui, o Yong-ki seca ele ali, coloca uma roupa íntima no Yang Meng e deita do lado dele na cama, somente utilizando uma cueca também. Na manhã seguinte, o Yang Meng acorda aos gritos de alguém parecendo estar xingando ele. É então que ele nota, gente, que é o despertador do Yong-ki, que é extremamente agressivo. Olha como que o Yong-ki programou o despertador dele. Seu idiota, você vai ficar mais estúpido se você continuar dormindo. Levanta, idiota, vai trabalhar, filho da puta. O tal incentivo que o Yong-ki coloca sobre ele mesmo, né? O Yang Meng, gente, tenta desligar o despertador. Para conseguir desligar esse despertador, gente, ele tem que ser alimentado com uma nota de $100. E o Yang Meng descobre da pior maneira possível o que o despertador faz com a sua nota depois que você insere ela nele, gente. Ele picota a nota inteira. Depois disso que ele percebe que ele acordou ao lado do Yong-ki, né, gente? Ele se assusta aqui. Como eu falei pra vocês, os dois estão apenas com roupas íntimas. O Yong-ki pergunta pro Yang Meng por que ele está fazendo tanto barulho. O Yang Meng morre de medo do Yong-ki ter feito alguma coisa com ele, gente, porque ele fala pra gente que o Yong-ki tem ficha criminosa, gente. Ou seja, que ele sabe que o Yong-ki também dorme com homens. O Yang Meng briga com o Yong-ki falando porque diabos o Yong-ki não levou ele pra outros dos vários quartos que tem ali no apartamento. O Yong-ki recruta por quê? Você não quer dormir comigo? Ele não está disposto a dormir na mesma cama com o Yong-ki e que ele detesta o Yong-ki. Nisso ele corre para o banheiro.
Começa a cutucar sua bunda bem próximo da região do canal ardente e se alivia ao perceber que ele não sente nenhuma dor e ele fala que tudo bem, que o Yonki não fez nada com ele. Ele fala para o Yonki que ele precisa devolver o dinheiro que o despertador do Yonki destruiu dele. O Yonki fala que ele vai conseguir esse dinheiro na gaveta debaixo do despertador. O Yang Meng abre a gaveta e encontra lá muitas notas, né, gente? Que tipo de despertador é esse, Yonki? E Yonki, gente, ele explica por que ele tem esse despertador e por que ele destrói dinheiro assim, né? Fala que ele precisa desse incentivo porque se ele permanecer dormindo na cama, gente, ele perde uma quantia muito maior do dinheiro que ele gasta parando aí o despertador dele. Após eles comerem, o Yonki fala que eles vão para o shopping. O Yang Meng fica nervoso aqui ao Yonki falar que vai comprar roupas para ele, cruza os braços e fala que o Yang Meng precisa andar bem, que a imagem do Yang Meng precisa ser preservada para que a imagem do Yonki seja preservada. Em outras palavras, eu preciso sim cuidar da sua imagem. O Yang Meng xinga o Yonki e sai pela porta do apartamento, gente, só que ele pensa melhor, volta alguns segundos depois e os dois saem às compras. Quando eles estão caminhando ali em direção à saída do shopping, eles vê Gunhai e Inzin, gente. Gunhai está com uma criança no colo, enquanto o Inzin está empurrando um carrinho de bebê. O Yang Meng fica morto de inveja aqui, ele ainda nem conseguiu uma esposa e o melhor amigo dele, que é o Inzin, já se casou e já adotou 2 crianças, como assim? O Yonki também estranha, ele fala que só tem 2 meses que o casamento aconteceu, só que na verdade, gente, esses não são os filhos do Gunhai e do Inzin. Eles são filhos, gente, da prima do Gunhai que pediu para o Inzin e o Gunhai ficar de babá aí, porque ela precisava, mas também na esperança de que futuramente ela despertasse uma vontade no Inzin e no Gunhai de adotar. Ela queria que eles tivessem, mesmo que seja por pouco tempo, a experiência de ser pais. Verbaliza isso para o Inzin, gente, mas o Inzin fala que sem chances. Ele não consegue controlar a criança que agora está no colo dele, gente, e a criança acaba arranhando o rosto do Inzin. Nesse momento, Brasil, o Gunhai olha para ela com olhos fumegantes, basicamente grita que se ela arranhar o rosto do Inzin mais uma vez, ele vai se livrar dela. Gunhai sendo Gunhai, né, gente? E ele concorda com o Inzin. Por enquanto, meus amores, Inzin e Gunhai decidem não ter filhos. No seguinte, meus amores, o Yang Meng está passando próximo da delegacia onde ele trabalhou e ele decide lá cumprimentar os seus ex-companheiros de trabalho, né? Todos eles ficam bastante admirados porque o Yang Meng chega com um carro bastante caro, carro esse que o Yonki comprou para ele, e também com as roupas de marca que o Yang Meng anda usando. Muitos ficam impressionados, muitos ficam com inveja, muitos perguntam para o Yang Meng onde foi que ele conseguiu essas coisas, do que ele está trabalhando agora. O Yang Meng revela que ele é um guarda-costas de uma celebridade. Todos os companheiros dele tiram sarro dele, né, gente? O Yang Meng não é conhecido por ter uma boa habilidade de luta ou ter um porte físico considerável, né? Já falei pra vocês, o Yonki é mais forte que o Yang Meng. O Yang Meng simplesmente fala pros companheiros dele que eles estão certos, que ele não é muito bom de lutar, que ele não é muito forte e tudo que ele pode usar aqui é a bela aparência que ele tem, é o seu corpo sexy. Os ex-companheiros do Yang Meng começam a rir ainda mais, o Yang Meng ri com eles. Quando o Yang Meng chega no escritório onde o Yonki está, gente, ele descobre que o Yonki tá querendo encarregar ele de organizar o seu próximo faminto. O Yang Meng pergunta se o Yonki tá com minhocas no cérebro, né? Como assim ele vai escolher o Yang Meng? Ele não tem experiência com essas coisas. O Yonki dá um sorriso para ele, batendo levemente nos seus ombros. Fala que ele tá escolhendo o Yang Meng para organizar esse encontro de fãs por conta da excelente performance do Yang Meng durante a invasão à câmara nupcial, né, gente? Já que a mente brilhante por trás de todos aqueles jogos doidos que o Inzin e o Gunhai foram submetidos é justamente o Yang Meng. Um dos produtores do evento fala que está muito empolgado de trabalhar ali com o Yang Meng. O Yonki deixa claro para o Yang Meng que ele não pode recusar essa oferta. Eles trabalham o resto do dia inteiro. O Yang Meng consegue organizar o Famint ali, que além de trabalhar com as coisas do Famint também tem mais algumas pubs para fazer. E aí quando já tá no restinho de noite, gente, o Yang Meng vira para o Yonki e fala que ele vai para casa. O Yonki pergunta confuso: que casa? O Yang Meng pergunta confuso: como assim que casa? A minha casa, a casa dos meus pais. O Yonki tenta convencer o Yang Meng a morar com ele. O Yang Meng não aceita de jeito nenhum, os dois acabam brigando aqui, até que o Yonki permite o Yang Meng morar longe dele, desde que ele cumpre a promessa que ele fez. O Yang Meng prometeu para o Yonki que assim que o Yonki precisasse dele, gente, ele apareceria imediatamente, né? Era só o Yonki ligar para ele e falar que precisa dele. Situação resolvida, o Yang Meng se despede do Yonki, porém, gente, quando ele chega ali na recepção do prédio do Yonki, ele recebe uma ligação do Yonki. Ele fica, ué, como assim ele já tá me ligando?
não tem nem 10 minutos que eu saí. Ele atende a ligação e Yonki fala que ele precisa do Yang Meng. Portanto, ele ordena que o Yang Meng volta. O Yang Meng fica puto da vida dele, fala para o Yonki que ele é maluco, que ele não vai voltar. O Yonki então ameaça o Yang Meng a contar para os pais do Yang Meng que o Yang Meng foi demitido. O Yang Meng não pensa duas vezes e volta para o apartamento do Yonki e começa a morar lá com ele. Uma hora depois, gente, o Yang Meng está morrendo de fome e ele pergunta para o Yonki o que é que tem para comer. O Yonki fala para ele olhar na geladeira e o Yang Meng reclama, gente, que o Yonki só come saladas e legumes. O Yonki explica que ele só come essas coisas porque ele engorda facilmente e ele depende do seu corpo para trabalhar. O Yang Meng entende o que o Yonki quis dizer aqui, mas fala que ele não é uma celebridade, portanto ele pode comer frango e carne tranquilamente. Ele então fala para o Yonki que ele vai sair para comprar essas coisas. O Yonki segura o pulso dele e age de um jeito bastante controlador. O Yang Meng vai comer o que ele come, sem tratamentos especiais. Começa a cozinhar o jantar deles ali. O Yonki fala para o Yang Meng: Mengzi, desfrute de um jantar natural comigo. O Yang Meng dá um sorriso aqui e assente com a cabeça, porém ele fala que ele precisa ir no banheiro. Nisso, gente, ele rapidamente abre o celular dele e pede delivery. Alguns minutos depois o entregador chega, o Yonki fica chocado, né? Ele fala que ele não pediu comida, o entregador fala que já está pago e que é para entregar naquele endereço, e aí o Yang Meng aparece aqui e fala para o Yonki que foi ele que pediu. O Yonki fica sem palavras aqui. Pra ver se o Yang Meng fica comendo a carne de pato, gente, e fica provocando o Yonki sobre isso, né? Você quer, não quer? É delicioso, Yonki. Tem certeza que você não quer? Come aqui. E nisso, meus amores, ele tá esfregando a carne de pato ali contra os lábios do Yonki. O Yonki olha para os lábios que ele tá desejando há muito tempo, meus amores. Na hora que o Yang Meng vai morder a carne de pato, o Yonki vai pegar a carne de pato dele com a própria boca. Ele então beija o Yang Meng com força, fazendo com que o Yang Meng tenha o seu primeiro beijo. O Yang Meng fica chocado demais para responder, que dá um amplo sorriso para o Yang Meng, abraça ele apertado com um rosto cheio de paixão, fala com uma voz calorosa: Mengzi, obrigado, não como uma refeição tão feliz há muito tempo, só me atrevo a comer assim quando estou com você. Ouvi outros dizerem que se uma pessoa se atreve a peidar na frente de outra pessoa, então essas duas pessoas se tornariam marido e mulher ou se tornariam amigos para o resto da vida. Gente, não sei o que ele tá falando aqui não. Você deve adicionar nessa frase: se duas pessoas ainda se atrevem a conversar, depois de dividir dessa forma tofu, fedorento e cebolinha. Gente, acabou acontecendo um segundo beijo, gente. E nesse segundo beijo, o Yang Meng estava comendo tofu, fedorento e cebolinha. O Yonki fica sem palavras aqui, mas ele tá muito grudado no corpo do Yang Meng. O Yang Meng começa a empurrar o peito dele com força e grita: porra, fica longe de mim. Próxima cena, meus amores, o Yang Meng decide fingir que está passando mal para ele não acompanhar o Yonki no seu dia de trabalho e ele poder ir visitar o seu melhor amigo, o Inzin. O que tenta insistir com o Yang Meng, né? Ele até fala para ele que ele tem uma audição importante hoje e ele não se sente confiante se o Yang Meng não estiver lá para apoiar ele. O Yang Meng fala para o Yonki que ele realmente está muito mal. O Yonki fala que tudo bem para o Yang Meng tomar os remédios certinho e dormir um pouco, ele então vai trabalhar. Logo o Yang Meng pega o celular dele e liga para o Inzin e pergunta para o Inzin se eles podem conversar pessoalmente. O Inzin fala que sim, mas para o Yang Meng aparecer na casa dele 30 minutos depois. Só que o pervertido Yang Meng, achando que o Inzin e o Gunhai estão na arte morar pelado, quando assistir os dois, gente, vai imediatamente para a casa do Inzin. Porém, o que ele encontra aqui, gente, é um objeto pesado que vai de encontro à sua virilha. O Yang Meng coloca a mão no meio das pernas, urrando de dor. Nesse momento ele sente toda a poeira do local. O Inzin briga com ele e fala: eu não disse para você vir daqui meia hora? O Yang Meng disfarça aqui e pergunta para o Inzin o que ele está fazendo. O Inzin fala que ele está limpando a casa. Só que ele acabou jogando fora o objeto errado, gente. E esse objeto pesado que o Inzin jogou aí, que atingiu a virilha do Yang Meng. A casa dele está um caos, Brasil, porque o Gunhai está numa viagem de negócios. A situação tá tão tensa, gente, que o Yang Meng pergunta para o Inzin há quanto tempo que o Gunhai está nessa viagem de negócios. O Inzin responde preguiçosamente: 2 dias. Ele então chuta sua bota para trás da porta, gente, e fala trabalho feito, que ele já terminou de limpar a casa. Sentam no sofá para conversar e o Yang Meng fala para o Inzin que ele acha que o Yonki gosta dele. O Inzin pergunta por que ele pensa assim. O Yang Meng fala para o Inzin que o Yonki deu um carro para ele. O grude com o Yonki fica 24/7, né, gente? Ele não consegue ficar 1 minuto longe do Yang Meng sem reclamar. O Yonki tem algumas similaridades com o Gunhai, como vocês podem perceber. Tá beijando ele sem motivo para o Yang Meng, né? O Yang Meng conta, gente, que desde o primeiro beijo deles, o Yonki beijou ele mais umas dúzias de
de milhares de vezes e ele não faz ideia do porquê. O Yeon-ki já se desculpou por causa do passado deles, né? Lembrando, gente, que o Yeon-ki tratava muito mal o Yang Meng. Ele está morrendo de ciúmes da intimidade do In-jin com o Gun-hae, né? O Yeon-ki tinha crush no In-jin. O In-jin totalmente não correspondia, né, gente? No mundo do In-jin só existe o Gun-hae e vice-versa. Ele descontava toda a raiva, toda a frustração dele, todos os ciúmes dele em cima do Yang Meng, né? O Yang Meng acabou se tornando o seu saco de pancadas emocional. E se desculpou por tudo isso. Ele fala que ele se arrepende amargamente da forma que ele tratou o Yang Meng. Ele oferece umas frutas descascadas ali para o Yang Meng, gente. E ele deixa claro para o Yang Meng que foi o Gun-hae que descascou essas frutas antes dele viajar. Não resta dúvida, meus amores, o In-jin é o mais mimado de todos. Ele até provoca o Yang Meng ali, falando que casamento não é bom. Só que aí depois ele fala que ele estava apenas brincando, que ele está muito feliz com o seu casamento com o Gun-hae. Fala que o raciocínio do Yang Meng faz sentido, né? Ele então vira para o Yang Meng e fala que ele pode tentar a carta dos ciúmes, gente, porque uma das coisas que o Yang Meng verbaliza com o In-jin também é que ele não sabe se o Yeon-ki já esqueceu o In-jin. E o Yang Meng até chega a falar aqui que talvez o Yeon-ki goste dele porque ele lembra um pouco o In-jin. O In-jin fala que besteira, que ele e o Yang Meng são muito diferentes. Ele convida o Yang Meng para jantar com ele, gente. O Yang Meng educadamente recusa, né, por motivos de Gun-hae. O In-jin fala que ele não precisa se preocupar com o Gun-hae, que o Gun-hae tá tranquilo ali em relação ao Yang Meng jantar com ele. No momento que ele deixou o Yang Meng sozinho e foi atender a ligação do Gun-hae, o In-jin já falou com ele, né? E aí o Yang Meng relaxa aqui e fala que tudo bem. Só que aí, meus amores, 10 minutos depois, ele recebe uma mensagem do Gun-hae que é o seguinte: apenas me aguarde. E nisso o Gun-hae colocou um emoji de faquinha. E Yang Meng acaba jantando com o In-jin, porém ele recusa totalmente quando o In-jin propõe para o Yang Meng dormir ali. O In-jin fala para o Yang Meng para ele tentar descobrir o que ele sente, né? Porque o Yang Meng não sabe o que ele sente em relação ao Yeon-ki. Para ele ir com calma com o Yeon-ki, né, gente? Para ele não machucar os sentimentos do Yeon-ki. O Yang Meng acende com a cabeça, agradece o In-jin e vai embora, gente. Quando ele está dirigindo, gente, a preocupação que ronda o coração do Yang Meng é o Yeon-ki ter ele como segunda opção. O Yang Meng está com receio do Yeon-ki não gostar dele de verdade e só querer ficar com o Yang Meng porque ele não conseguiu ficar com o In-jin. Enquanto isso, meus amores, o Yeon-ki está em um restaurante luxuoso jantando com um homem e uma mulher. O homem, enquanto a mulher, agradece o Yeon-ki por tudo que o Yeon-ki fez por eles, que ajudou bastante os dois, né, gente? Eles acabaram se tornando amigos. Eles terminam de jantar aí e decidem ir para uma sala privada onde eles podem bebericar os vinhos mais luxuosos do local. Só que o Yang Meng entra em pânico ao ver o Yeon-ki sendo seguido pelos dois barraqueiros e encrenqueiros lá do começo. O homem que o Yang Meng prendeu e a mulher que agradeceu o Yang Meng e depois causou a demissão dele. O Yang Meng pensa que o Yeon-ki está em perigo, gente, e ele abre a porta da sala privada no chute. Que os seus olhos veem a mulher enchendo uma taça de vinho para o Yeon-ki e o homem sorrindo ao seu lado. O Yang Meng fica perplexo aqui, ele troca olhares com o Yeon-ki, a raiva cobre o seu coração porque ele entende o que aconteceu aqui e ele vai pra cima do Yeon-ki com toda a força que ele tem. O Yeon-ki não reage, gente, ele aceita a surra que o Yang Meng tá dando nele e ele ainda fala: Meng-zi, continua trabalhando pra mim depois que você terminar de me bater. A mulher fala pro Yang Meng por que ele tá fazendo isso, se tudo que o Yeon-ki fez melhorou a vida do Yang Meng, que ele é muito mal agradecido. O Yeon-ki expulsa os dois da sala privada e o Yang Meng, gente, rasga as roupas caras que o Yeon-ki comprou pra ele, ficando apenas de cueca. Ele joga elas em cima do corpo caído do Yeon-ki no sofá, fala nervoso com lágrimas nos olhos: eu devolvo toda essa merda pra você, você está por sua conta agora, e sai extremamente puto do restaurante. Como vocês devem estar imaginando, gente, toda aquela situação do começo, né, com o homem e a mulher, foi armado pelo Yeon-ki. Os dois são amigos do Yeon-ki e o plano do Yeon-ki deu muito certo. O Yang Meng deixou de ser policial e começou a trabalhar com ele, fazendo com que o Yang Meng agora fique grudado nele, né? O Yeon-ki, gente, é perdidamente, loucamente apaixonado pelo Yang Meng. Em alguns momentos, vocês vão ver, ele vai lembrar o Kla, né, gente? O Kangla de How to Secretly, né? De Love by Teens. Eu já contei essa novela pra vocês, o link tá aqui embaixo pra quem quiser conferir. Por isso, meus amores, o In-jin e o Gun-hae estão fazendo uma videochamada e o Gun-hae fala para o In-jin por que diabos que ele ainda tá de roupa, é pra tirar logo. O In-jin começa a provocar o Gun-hae e ele fala que ele tá esperando o amante dele tirar a roupa dele. O Gun-hae entra na provocação do In-jin, gente, porém ele fica furioso quando ele vê o que parece ser uma sombra pulando para dentro do quarto.
O Yang Meng entrou no quarto do Inzin sem avisar ele. No momento que ele notou a webcam ligada, gente, ele pulou pra dentro do armário para se esconder do Gunhai. O Gunhai grita furioso que ele vai estar de volta amanhã de manhã e que se o Inzin for homem, ele não vai fugir. Desliga a chamada com uma expressão assassina. Tudo que o Inzin pensa aqui, gente, é que fudeu e fudeu muito. O Yang Meng fala para o Inzin se o Gunhai percebeu que era o Yang Meng. O Inzin fala que não, que a distância da câmera estava muito longe, o Gunhai não conseguiu ver. O Yang Meng então se joga no Inzin e conta tudo que ele descobriu. Inzin acalma e conforta o Yang Meng. Ele leva metade da noite para explicar esse mal entendido para o Gunhai. Às 3 horas da manhã, o Yonki bate na porta do Inzin, pergunta para o Inzin se o Mengzi está ali, que ele quer conversar com ele. E o Inzin fala que o Yang Meng não quer conversar com o Yonki, para ele voltar amanhã e eles conversarem quando os ânimos estiver mais calmo. Não tem nem meia hora que o Gunhai ligou para ele, gente, e o Gunhai liga mais uma vez. O Inzin estranha, mas imediatamente atende um Gunhai, e aí o Yonki vê uma oportunidade aqui de conseguir o que ele quer. Ele começa a puxar o braço do Inzin e começa a implorar. Inzin, deixa eu entrar, eu era seu antigo amante. O Gunhai grita furioso, mas que porra que tá acontecendo? O Inzin, meus amores, olha para o Yonki com uma expressão confusa e fala: oi, ex-amante? Hã? Pega o celular da mão do Inzin, estende ele aqui, ameaçando o Inzin, falando o seguinte: se você não deixar eu entrar, eu vou contar pro seu marido sobre nós naquela época, sabe? Aquele dia. Você dormiu nu comigo e aí o Inzin chuta ele pra dentro. O Yang Meng fala que não quer ver o Yonki de jeito nenhum. O Inzin fala pra eles se resolverem logo, que ele tem os próprios problemas pra lidar, né? O Gunhai ainda está na chamada. Ele fecha ali o quarto, deixa o Yonki e o Yang Meng conversar em privado, enquanto ele tenta acalmar o dragão ciumento dele. O Yonki admite para o Yang Meng que ele não foi honesto nem sincero com ele, mas tudo que ele fez é porque ele queria ajudar o Yang Meng. Ele presenciou o quanto que o Yang Meng sofria naquela delegacia e o quanto que o salário dele mal dava para ele sobreviver. Fala que ele só estava dando uma mão amiga para o Yang Meng. Meng fala que não é isso, que o Yonki só queria ele de saco de pancada emocional mais uma vez, que o Yonki só queria ficar humilhando ele, esfregando na cara dele como que a vida do Yonki é muito melhor que a dele em quesito financeiramente. E rebate e fala: você já viu algum saco de pancada agredindo o seu chefe, gritando com ele? Já viu algum saco de pancada ser mimado pelo seu chefe dessa forma, Yang Meng? O Yang Meng fala foda-se, que ele não quer escutar e nem conversar com o Yonki. O Inzin volta, ele não conseguiu conversar com o Gunhai, gente, porque o Gunhai tá tão puto que ele desligou na cara dele. Ele sai pra fumar, pra se acalmar, gente, só que ele se arrepende amargamente, porque a briga do Yonki e do Yang Meng, que tava restrita às palavras, agora está física. O Yonki e o Yang Meng estão jogando todos os objetos que eles encontraram ali na casa do Inzin um no outro. Ou seja, gente, na briga do Yonki com o Yang Meng, eles destroem a sala da casa do Inzin. O Inzin grita para o Yonki parar imediatamente o que ele tá fazendo. Ele ia bater na cabeça do Yang Meng com o pequeno avião feito com cartucho de balas, gente, que o Inzin deu o Gunhai de aniversário. Eles então percebem que eles destruíram a sala do Inzin. O Yonki fala que vai pagar por todos os danos. O Inzin fala: eu acho bom, e dá meia hora para os dois organizarem a casa, senão eles vão ter que se ver com ele. Yang Meng e o Yonki deixa sua discussão, deixa sua briga de lado e arruma ali a casa do Inzin, enquanto ele acaba recebendo uma ligação do Gunhai e sai para fora para conversar com ele. Depois de muito implorar, submeter, falar várias vezes: Lao Gong, foi só um mal entendido, maridão, tá tudo bem, entendeu? Foi um mal entendido. É o Yonki e o Yang Meng contando tudo aí para o Gunhai, enfatizando a palavra: você é meu marido, eu sou totalmente seu. Consegue persuadir o seu pote de ciúmes, só que o Gunhai, gente, começa a ligar para o Inzin de uma em uma hora. Bem, o Inzin não chamou ele de pote de ciúmes à toa, né? 3 dias se passam e durante todos esses dias o Yonki tentou se desculpar com o Yang Meng. Porém, ele não teve sucesso no momento. O Yonki entrega ao Inzin as roupas que ele comprou para o Yang Meng. O Yang Meng se recusa a ver o Yonki, gente, que vai embora. O Inzin entrega a sacola de roupas para o Yang Meng e vai ao banheiro. Quando ele volta do banheiro, nota que o Yang Meng nem tocou nas sacolas de roupas que o Yonki comprou para ele. O Inzin cruza os braços, gente, pensa que isso já foi longe demais. Ele manda o Yang Meng vestir as diversas roupas novas que o Yonki comprou para ele. Como eu falei para vocês, o Gunhai tá ligando a cada uma hora, né, gente? E aqui ele ligou de novo. O Inzin sai para atender a ligação do Gunhai. O Yang Meng mexe na sacola ali de roupa, encontra uma embalagem de tofu fedorento com cebolinhas. Lá ele encontra um post-it pregado, gente, onde o Yonki escreveu o seguinte: se você gosta de comer isso, então eu vou gostar de comer isso. Se há alguém que gosta de comer tofu fedorento, então há alguém que se apaixonou por esse idiota. O Yang Meng grita: que raios de confissão de amor é essa? Que mesmo ele confuso e reclamando, gente, incontrolavelmente o coração dele acelera. Mas 5 dias se passam, gente, durante todos eles o Yonki não foi mais ver o Yang Meng. O Yang Meng acaba vendo na televisão ali rumores que a famosa e bonita celebridade Yonki
está com alguém. A mídia suspeita que é uma júnior da época do Yeon-ki de faculdade, que eles vão atuar juntos em um filme. Instantaneamente o Yang Meng sente ciúmes aqui e amaldiçoa o Yeon-ki, né? Porra, você não disse que gosta de mim, já tá com outra pessoa? Como assim? Ele desliga a televisão e vai até a cozinha e encontra o Inzin chorando. O Yang Meng fala para o Inzin que ele não precisa chorar por ele e tal. O Inzin fala que não é por isso, é porque ele está cortando o pimenta. O Yang Meng olha confuso para o Inzin recebe uma ligação do Gun-hae, ele sai ali para atender. No momento que ele escuta a voz do Gun-hae, gente, ele permite as lágrimas que ele tanto estava segurando sair. O Inzin conta para o Gun-hae que depois de cortar a pimenta, gente, ele esqueceu de lavar as mãos e foi fazer xixi. Resultado, gente, o Xiao Aizin tá queimando aqui. Inzin fala pro Gun-hae se apressar para ajudar ele a baixar a temperatura. Na noite seguinte, meus amores, o Yang Meng pergunta para o Inzin quando que o Gun-hae vai voltar. O Inzin fala que o Gun-hae volta amanhã. Mesmo sabendo quem é o marido do Inzin, gente, o Yang Meng começa a ser nostálgico com ele, né? Comentando que eles dormiam juntos muitas vezes quando eles eram criança. E o Inzin ia muito pra casa do Yang Meng, porque as condições da família do Yang Meng eram melhores, né, gente? E ele e o Yang Meng dormiram juntos quando crianças várias vezes, né? E aqui o Yang Meng pede para o Inzin dormir com ele. O Inzin concorda, gente, os dois estão deitados ali na cama no quarto que o Inzin cedeu para o Yang Meng ficar. O Inzin começa a apertar as bochechas do Yang Meng e provocar ele. O Yang Meng começa a afastar o toque do Inzin, gente. O Inzin fala o seguinte: eu não toco em uma mulher há mais de um ano. Agora que eu finalmente pude tocar numa pele macia, você não vai deixar eu satisfazer meus desejos? O Yang Meng não fala nada, né, gente? O Inzin apenas começa a rir aqui. Eles ficam conversando um pouco, gente. O Yang Meng, antes de fechar os olhos, vira para o Inzin e pergunta mais uma vez: você tem certeza absoluta que o Gun-hae não chega hoje, né? O Inzin fala: claro que sim. E por que você sempre menciona o Gun-hae como se ele fosse um assassino? O Yang Meng fala sério que o Gun-hae só é gentil e caloroso com o Inzin. O Inzin apenas sorri aqui, né, gente? Ele sabe como que o gado ciumento dele é. O Yang Meng segura os ombros do Inzin e fala: Inzin. O Inzin, gente, nem precisa do Yang Meng explicar as coisas. Ele entende que o Yang Meng quer aqui e ele fala para o Yang Meng que tudo bem, que ele vai ligar para o Yeon-ki, para o Yeon-ki buscar ele. Uma hora depois, eles escutam a voz grave do Gun-hae ecoando pela casa, né? O Gun-hae falando: Baobei, cheguei. O Yang Meng vira para o Inzin e fala: porra, você disse que ele não ia chegar. O Inzin fica sem palavras aqui. O Yang Meng imediatamente se esconde. O Gun-hae corre para o quarto do marido dele, gente, e pula na cama, né? Só que ele fica surpreso de não encontrar o Inzin ali. O Gun-hae pergunta por que o Inzin não está na cama deles. O Inzin inventa uma desculpa ali. O Gun-hae finge que cai e começa a pressionar o corpo do Inzin contra o dele, gente, beijando ele com força, já começando a desabotoar aí o pijama do Inzin. O Inzin para o Gun-hae e fala que o Gun-hae disse que ele chegaria na manhã seguinte. O Gun-hae dá uma apertada nos glúteos do Inzin e fala o seguinte: minha vida seria encurtada em 10 anos por cada noite que eu fico separado de você. Um tapa ecoa na bunda do Inzin, gente, e o Gun-hae começa a atacar os lábios dele com força. O Inzin responde aqui, porém ele para o Gun-hae e fala com o Gun-hae que ele tá todo suado, fedido da viagem, pra ele tomar banho primeiro. O Gun-hae fala pra eles tomarem banho juntos, gente. O Inzin fala que ele já tomou banho pro Gun-hae tomar banho sozinho. Com aquela carinha do gatinho do Shrek, gente, o Gun-hae vai tomar banho sozinho. O Yang Meng, que está dentro do armário, gente, vê que essa é uma boa oportunidade, né? Então ele abre a porta do armário e começa a ir em direção à saída da casa. Porém, meus amores, ele nota que a porta do banheiro está aberta. O Inzin grita para o Gun-hae por que ele deixou a porta aberta. O Gun-hae fala que só tem os dois ali. Por que ele fecharia a porta? Quem fala que o Gun-hae é muito pervertido e o Gun-hae fala para ele: se você quer tanto que eu feche a porta, entre e fecha comigo. O Inzin, pensando que assim o Yang Meng conseguiria escapar, concorda aqui e começa a se pegar com o Gun-hae no banheiro. O Yang Meng consegue sair da casa, gente, porém ele não consegue encontrar a carteira dele em lugar nenhum. Ele então pensa que ele deixou a carteira dentro da casa e ele precisa dela, né, gente? Como que ele vai sair perambulando pela noite sem celular e sem dinheiro, né? Não tem como. Ele então decide voltar para casa. O Inzin então lembra que ele já deixou a porta da casa aberta e já achando que o Yang Meng já foi embora, ele fala para o Gun-hae para ele não esquecer de trancar a casa. O Gun-hae grita para o Inzin que ele trancou e Yang Meng se esconde ao ver o Gun-hae se aproximando, como se isso liberasse a besta pervertida e feroz que o Inzin tem dentro dele. Ele simplesmente grita para o Gun-hae: Gu, meu grande pássaro! O Gun-hae responde: Bai, delícia de cu. Ai, meus amores. Ai, gente, desculpa.
Gente, não tem como, cara. Eu fazer o quê, gente? Não tem que narrar do jeito fiel, né? O Gunhai galopa para o banheiro, o Yang Meng vê essa oportunidade para procurar a carteira dele, porém ele não acha, gente, e ele acaba se escondendo aqui. Só que barulhos intensos começam a ecoar do banheiro, gente, e o pervertido e travesso Yang Meng decide escutar atrás da porta o que o Gunhai e o que o Inzin estão fazendo. Os maridos aqui estão fudendo com muita força no banheiro. A arte pelado no banheiro dura por tanto tempo, gente, que o Yang Meng fica com sede. Ele então decide ir até a cozinha ali. No momento que ele leva o copo de água à boca, gente, ele escuta o Inzin gritando para o Gunhai que já está na hora. E o Gunhai falando rápido, goze na minha boca. E Yang Meng explode de vergonha aqui, cuspindo a água que ele acabou de beber. Ele então se foca a concentrar ali na sede dele, gente, e acaba bebendo 3 copos de água. Ele escuta a porta do banheiro sendo aberta, saia do banheiro para poder fazer a arte pelado no sofá. A arte de pelado no sofá dura muito mais tempo do que durou no banheiro. O Yang Meng tá muito apertado para ir ao banheiro, pensando que o casal tá ali se divertindo na sala, gente, ele acha que vai conseguir ir ao banheiro e eu vou ler esse momento para vocês. Eu realmente não consigo mais me segurar. Inzin ajudou Yang Meng a expressar seus sentimentos. Ele tá se referindo aqui a que o Yang Meng tá muito apertado para fazer xixi. Inesperadamente, Gunhai deu uma resposta implacável. Chore e me implore, eu vou soltar minha mão então. As lágrimas de Yang Meng quase escorreram. Ria, né, irmão mais velho, já estou chorando e implorando, se apresse e deixe-o vir. Finalmente Yang Meng esperou até que 2 grunhidos baixos soassem. Ele enxugou o suor na testa, pronto para sair correndo na primeira instância. Como esperado, Yang Meng ouviu a porta se abrir não muito tempo depois. O coração de Yang Meng foi atingido pelo terror. No entanto, ele ainda se consolou. Os dois definitivamente fariam isso na cama. Então eu só precisava ficar em silêncio. Por sorte, ele havia guardado a xícara no armário. Ele ainda poderia se aliviar quando necessário, pois teria que se esconder dentro deste armário por uma noite se os dois fossem dormir neste quarto esta noite. Descobriu-se que Yang Meng subestimou muito o quão irrestrito esses dois eram. A mesa de estudo acima da cabeça de Yang Meng era apenas o interesse recente dos dois. Uma série de enormes movimentos trêmulos fez o coração de Yang Meng quase pular para fora dele. Gente, o Inzin e o Gunhai estão fazendo a chama pelada em cima da mesa de estudos. Que é isso? Ele firmou a mão que segurava a xícara enquanto tremia incontrolavelmente. Sons de tambores concentrados soaram de cima, acompanhados pelo tremor de toda a mesa de estudo. Oh meu Deus, vocês estão tentando me matar? Pensou Yang Meng. Uma pessoa foi jogada na mesa de estudo, enquanto uma pessoa o jogava na mesa de estudo. Os ossos de Yang Meng estavam quase desmoronando. Isso não era muito, mas um ponto principal é que ainda havia uma xícara com urina na mão dele. Ele quase se tornou um homem de xixi por derramar todo aquele líquido amarelo com um pequeno balanço a cada segundo e um grande balanço a cada 3 segundos. Isso é tão bom, gemeu Inzin. Nós fizemos da mesma forma daquela vez, mas ela não se moveu muito hoje. Parece que eu não fui forte o suficiente, eu acho que o seu marido vai ter que tentar com mais força mais uma vez. Sem saber quanto tempo havia passado, os ruídos ao lado de seus ouvidos ficaram embaçados. Quando Yang Meng abriu os olhos novamente, um raio de luz brilhou pelas aberturas. Ele finalmente aguentou até o dia seguinte. Cada articulação de Yang Meng clamava de dor. Ele precisava sair e alongar seus músculos com urgência. Não sabia se os dois haviam adormecido. Spoiler, gente, não, porque todo dia é todo dia, né? Ouvindo os barulhos de flerte dos gemidos prazerosos de Inzin e de Gunhai, tornaram um pouco mais baixos, mas só cessaram no final da noite. Yang Meng foi totalmente levado a profunda admiração em seu coração. Ele tinha ouvido falar de um casal que poderia fazer isso N vezes em uma noite. Ele finalmente pôde testemunhar isso nessa noite. De qualquer forma, ele já havia aguentado por uma noite. Não importaria esse tempo adicional também, gente. Ou seja, Inzin e o Gunhai acordam ali já fazendo a arte pelado. Quando ele teve certeza de que o Gunhai já havia saído, só então ele se arrastou para fora do armário. Ele caminhou em direção ao banheiro com o cabelo bagunçado e o rosto sujo, fedendo. Inzin fica chocado. Como assim você ainda está aqui? Pensa na intensa e brutal noite que ele e o Gunhai tiveram, também nessa manhã agitada, né, Brasil? Inzin cora, mas não fala nada sobre isso. Ele convida o Yang Meng para tomar café da manhã com ele. De repente, ele escuta o barulho da porta sendo aberta, gente, e o Gunhai aparece de surpresa. O Yang Meng tenta enganar o Gunhai aqui, falando que ele acabou de chegar. O Gunhai olha para ele, você chegou nesse estado? E ele tira a carteira do Yang Meng do bolso da calça e começa a balançar ela e pergunta, essa carteira não é sua? Todo o ser de Yang Meng congelou imediatamente. Ele então usou as mãos para puxar Inzin e implorou baixinho, Inzin, por favor, me salve. Não adianta você implorar ele, o rosto de Gunhai estava sério. Mesmo ele não pode salvar a si mesmo. Os olhos fixos em Yang Meng, Gunhai pegou seu celular e imediatamente ligou para Yonki. Vem agora e pegue o corpo de Yang Meng em 10 minutos. No carro, meus amores, o Yonki repara que o Yang
Yang Meng não tira a mão da virilha dele em momento nenhum. O Yang Meng protege a sua virilha como se sua vida dependesse disso, gente. Lágrimas saem dos seus olhos. Pede para o Yang Meng para ele dar uma olhada, né, para ver o que tá acontecendo. O Yang Meng fala que de jeito nenhum. O Yonki sorri falando, você continua teimoso como sempre. O Yang Meng fala por que ele se importa, não é da conta dele, ele continua apertando a virilha ali. O Yonki fala pro Yang Meng que ele é louco, que ele conhece bem o Gunhai e mesmo assim decidiu passar a noite na casa do Inzin. O Yang Meng chora mais alto, gente, e o Yonki pergunta o que é que o Gunhai fez com ele. O Yang Meng responde nervoso que o Gunhai fez ele colocar um brinquedo sexual. O Yonki estranha e fala, só isso? O Yang Meng fala, você não entende, o brinquedo que ele colocou estava com defeito. Sim, meus amores, o produto de baixa qualidade da parte 2 volta aqui, gente. O Yonki fala que vai levar o Yang Meng para o hospital. O Yang Meng se recusa a ir para o hospital. O Yonki consegue convencer ele a ir ver um médico na casa do Yonki. O Yang Meng entra num quarto com um médico, gente, porém o quarto está bastante escuro e o Yang Meng não faz ideia que o Yonki está ali também. O médico começa a tocar ali no passarinho do Yang Meng, só que na verdade, gente, não é as mãos do médico, é as mãos do Yonki, e enquanto o Yonki vai apertando os locais guiados pelo médico, o médico pergunta para o Yang Meng se dói. Fala para o Yang Meng que realmente está bem machucado e inflamado e que pode ser que ele tenha disfunção erétil se continuar dessa forma, né? Mas ele também fala para o Yang Meng que ele não precisa se preocupar desde que ele tome os remédios certinhos, né? Ele então receita os remédios para o Yang Meng, gente, o Yonki compra os remédios certos para ele. O Yonki dá um sorriso bastante travesso quando ele vai dar a pílula para o Yang Meng tomar. Morrendo de medo de ter disfunção erétil, gente, já que o passarinho do Yang Meng não está ficando mais duro, não importa o que ele faça. 10 dias depois, o Yang Meng manda o Yonki chamar o médico mais uma vez. O médico fala pro Yang Meng que ele vai dar uma olhada, porém ele precisa de um auxiliar, né? O Yonki tá do lado do médico, o Yang Meng fala que nem morto vai deixar o Yonki tocar nele. O médico fala pra ele, por que você está tímido? Somos todos homens, todos nós temos um pênis. Ele tá morrendo de medo aqui, concorda, que começa a tocar no passarinho do Yang Meng, enquanto o médico vai examinando. O médico então fala, você é virgem, rapaz? O Yang Meng assume que sim, o médico dá um sorriso pra ele e fala, depois que o Yang Meng fazer sexo, ou seja, depois que ele perder a sua virgindade, ele vai estar curado. Como assim? Yang Meng perguntou surpreso. O médico deu um tapinha nos ombros de Yang Meng e disse sinceramente, é o seu subconsciente, rapaz. Você já experimentou um trauma semelhante antes disso. Quando seu órgão recebe agitação novamente, mesmo que seu humor esteja relaxado, seu reflexo condicionado emite uma resposta de voo. Ou seja, gente, o passarinho dele sobe, mas desce por conta do trauma que o Yang Meng teve aí, porque a primeira experiência sexual que ele teve na vida foi uma experiência traumática causada pelo produto defeituoso do Gunhai. Yang Meng estava bastante inseguro. Você garante que uma vez que eu tenho uma parceira, não terei aquela ação reflexa condicionada durante isso. Isso terá que depender das habilidades do outro parceiro. Se ela for forte o suficiente para rivalizar com o medo em seu coração, então esta doença será curada. No entanto, se seus encantos não forem suficientes para superar essa barreira psicológica, então essa doença provavelmente nunca vai ser curada. O Yang Meng, o Yonki agradece o médico e ele vai embora. O Yonki devora de cima a baixo com os olhos o corpo do Yang Meng e o Yang Meng grita para ele, prefiro ter disfunção erétil pelo resto da minha vida a transar com você. O Yonki apenas sorri aqui. 2 dias depois, meus amores, o Yang Meng decide saber se o Yonki trapaceou mais uma vez, né? Portanto, pensa que talvez o Yonki tenha contratado os médicos que receitou para ele os medicamentos errados, né? Ele pega as caixas de medicamento ali e leva até o hospital, né, se encontrando com outro médico, e o médico confirma que os medicamentos estão certos. Seguindo o que o médico falou para ele, gente, para ele perder a sua virgindade, que uma pessoa que tem experiência, o Yang Meng decide ir em um encontro às cegas com uma mulher mais velha. E ele não sabe como se comportar em um encontro, né, gente? De repente ele fala pra mulher, ele pode gozar em uma noite 7 vezes. É a primeira vez que a mulher sai com um cara tão descarado assim, isso acaba intrigando ela. Porém, o médico do Yang Meng aparece aqui, cumprimenta ele e pergunta pra ele preocupado, já conseguiu resolver seu problema de disfunção erétil? O Yang Meng fica sem reação aqui, gente. A mulher dá um tapa no rosto dele, chamando ele de mentiroso e vai embora. O Yang Meng volta arrasado para o apartamento dele, gente. O Yonki pergunta pra ele como que foi o encontro às cegas, né? Ele consola o Yang Meng aqui. O Yang Meng acaba pedindo pra dormir com o Yonki, passar essa noite com o Yonki. O Yonki fala que tudo bem, eles deitam ali na cama do Yonki. O Yang Meng fala para o Yonki que somente aqui o seu coração se sente melhor. O coração do Yonki dispara, gente. Ele olha pro Yang Meng todo apaixonadinho e dorme alegremente do lado dele. O Yonki pensa que falta muito pouco para ele conseguir ter o Yang Meng para ele, porém ele acaba se enganando
aqui, porque o médico, gente, informa para o Yang Meng que o Yang Meng pediu para ele o contato de uma prostituta. O Yonki liga furioso para o Yang Meng, pergunta onde diabos ele está. O Yang Meng fala que ele foi resolver o problema dele com uma profissional. O Yonki fica bastante confuso aqui, ele vira para o Yang Meng e fala o que é que ele quis dizer com seu coração só se sente melhor ao meu lado. O Yang Meng então responde que só dormindo com você, Yonki, que eu não tenho vontade de me masturbar. O excesso de raiva, gente, solta fogo pelas ventas, mas ele respira fundo aqui, tendo a certeza de que o passarinho do Yang Meng não vai sair para voo, e fala para si mesmo, deixe ele se torturar, se acalme, e ele então respira fundo e deseja boa sorte para o Yang Meng, para o Yang Meng contar tudo para ele depois. O Yang Meng acaba sendo expulso do quarto da prostituta da casa de prazeres, ela devolve o dinheiro do Yang Meng e fala para ele não atrapalhar os negócios dela. Se sentindo completamente sem esperança, gente, o Yang Meng afoga toda a dor e frustração dele no álcool e volta para o apartamento do Yonki bastante bêbado. O Yonki vai pegar um copo de água para o Yang Meng, o Yang Meng acaba vendo uma faca ali, ele pega a faca e ia levar a faca em direção à virilha dele, mas o Yonki consegue impedir ele aqui. O Yonki grita preocupado o que diabos que ele tá fazendo, e Yang Meng fala que ele vai se livrar disso, que isso não serve para nada mais. Yonki rapidamente coloca o Yang Meng reclamando nos braços dele, leva ele para o banheiro, depois do banho leva ele para a cama. O Yang Meng todo destruído aqui fala, será que não existe ninguém que vai curar ele? Acaricia o rosto dele e fala, Mengzinho, eu posso te curar, deixa eu tentar. O Yang Meng pergunta por quê? O Yonki responde seriamente, você gosta de homens, na verdade você gosta de mim, só é estúpido demais para perceber. Chamas furiosas explodem nos olhos obsidianos do Yang Meng, ele pega a mão do Yonki, leva até a sua própria virilha e fala com força. Se me deixar dura agora, eu admito que eu gosto de você. Yonki engole uma grande quantidade de saliva aqui enquanto ele tenta resistir bastante, gente, porque a pílula que ele tá dando para o Yang Meng ainda está fazendo o efeito sobre o corpo do Yang Meng, ela ainda está durando. Portanto, não importa o que o Yonki fizesse aqui, o passarinho do Yang Meng não ia sair para voo, né? Com isso em mente, gente, o Yonki fala para eles deixarem para depois, que agora o Yang Meng está bêbado e grog. Sim, gente, apesar do Yang Meng achar que os remédios estão certos, gente, o remédio que ele está tomando, na verdade, tem a função oposta, né? Ele tem a função de impedir a ereção. Esse é o jogo de manipulação e trapaça do Yonki, gente. Imediatamente, na hora que o Yang Meng acorda, lembrando que o Yonki diz pra ele na noite seguinte, ele leva a mão do Yonki até o seu pênis, e instantaneamente o seu passarinho sai pra voo nesse momento. Pela primeira vez em muito tempo, ele fica duro, gente, o Yang Meng fica bastante surpresa aqui, enquanto o Yonki tá com um sorriso bastante malicioso no rosto, e eu vou ler um pouquinho pra vocês. Yang Meng tenta soltar a mão de Yonki, mas não consegue, porque Yonki simplesmente não largava sua mão. Seu torso superior saltou na frente de Yang Meng, prendendo-o com sucesso. Pelo contrário, seus dedos se moviam com ainda mais agilidade. Depois de ficar por muito tempo em abstinência, o sentimento dessa vez foi tão forte que Yang Meng não conseguiu resistir. Era tão forte que ele não conseguia encontrar nenhum motivo para interromper Yonki, temendo que ele nunca mais ficasse duro caso Yonki parasse seus movimentos. Tanto sendo manipulado assim por Yonki, o interior do coração de Yang Meng também estava furioso. Tantas garotas bonitas não conseguiam me curar e eu simplesmente fui curado por um cara. Ele consegue fazer o Yang Meng atingir o clímax, gente, porém quando ele leva a mão do Yang Meng à sua própria virilha, o Yang Meng para ele e fala que ele não tem esse problema, portanto que ele se alivie sozinho. E dá um sorriso pra ele e fala que tudo bem, e ele pensa que só mais umas jogadas, gente, tá quase conseguindo o que ele quer. E o que ele quer, gente, é ter o Yang Meng completamente pra ele. Desde esse momento e mais alguns outros, onde o Yonki deu prazer para o Yang Meng, ele está em alerta o tempo inteiro, porque toda vez que o Yonki olha pra ele, o olhar dele explode de malícia e ele age de um jeito feroz e pervertido. O Yang Meng fica nervoso quando ele vê o belo Yonki somente com uma toalha na cintura, pergunta pra ele o que ele tá fazendo, que ele só vai tomar um banho ali. O Yang Meng fala que tudo bem pra ele tomar banho logo, gente, e antes os dois brigavam muito pra ver quem ia tomar banho primeiro. Quando o Yang Meng entra no chuveiro, gente, ele quer testar se realmente só o Yonki é capaz de deixar ele duro, né? Portanto, ele começa a estimular o passarinho dele, gente, que não levanta voo de jeito nenhum. Yang Meng se tranquiliza, gente, falando que na noite anterior aconteceu, então pode ser que por isso que não esteja acontecendo agora. Porém, 3 dias depois, onde ele sozinho tenta se estimular, o passarinho dele não sai pra voo de jeito nenhum. Desesperado, ele procura o médico mais uma vez, conta tudo o que aconteceu e o médico fala pra ele que ele só precisa repetir aí o que deu certo. O Yang Meng fala que não, que ele se sente muito
muito nervoso com ele, o médico sorri para ele e fala: se você está tão nervoso dessa forma, se o seu coração acelera tanto assim, é porque há sentimentos envolvidos. Yang Meng começa a refletir aqui se ele gosta do Yeon-ki, né? Ele lembra ali daquele momento que o Yeon-ki disse para ele que ele gosta dele, só é estúpido demais para perceber. Ele associa com as palavras do médico, mas algumas coisas que o In-jin falou para ele quando ele foi atrás do... No caminho de volta pro apartamento do Yeon-ki, ele não para de pensar: então eu realmente gosto dele? À noite, o Yang Meng bate na porta do quarto do Yeon-ki. O Yeon-ki pergunta para ele se tem algum problema. O Yang Meng fala para eles dormirem juntos essa noite. O Yeon-ki sorri para ele aqui e ele puxa o Yang Meng pra cama com ele. E tira sua camisa e começa a fechar os olhos. O Yang Meng fica bastante confuso aqui, né? Será que o Yeon-ki não entendeu quando ele quis dizer dormir com você? Mas o cobrão do Yeon-ki entendeu aqui, né, gente? Ele só tá bancando os sons. Vendo que o Yeon-ki não tá reagindo, gente, o Yang Meng decide tirar a prova, então ele pega a mão do Yeon-ki e coloca ela na sua virilha. E ele começa a fazer a mão do Yeon-ki estimular o seu passarinho, porém o Yeon-ki acaba tossindo aqui, gente. O Yang Meng, com medo que o Yeon-ki esteja acordado, larga a mão dele rapidamente, vira para o canto e fecha os olhos. O Yeon-ki vira o rosto para ele com um largo sorriso no rosto. Seus olhos se enchem de amor enquanto ele pensa: ele realmente é um grande palhaço. Manhã seguinte, meus amores, o Yeon-ki acorda com o Yang Meng agredindo ele, chamando ele de estúpido, dando tapas nele, reclamando por que eles não fizeram naquela noite. O Yeon-ki rapidamente junta o corpo dele sem deixar 1 centímetro sequer entre eles, e o passarinho do Yang Meng rapidamente se levanta para voo. O Yang Meng fica extremamente surpreso aqui, ele olha intensamente para o Yeon-ki. O Yeon-ki dá um sorriso malicioso para ele, chupa o pescoço do Yang Meng, que acaba deixando escapar um gemido aqui, mas nesse beijo o Yeon-ki é mais agressivo, gente. Ele coloca a língua para fora e o Yang Meng acaba respondendo. As suas línguas começam a dançar ali e um beijão intenso acontece entre eles, enquanto o Yeon-ki começa a bombear aí o passarinho do Yang Meng. Mais uma vez o Yeon-ki dá prazer para o Yang Meng, gente, fazendo ele atingir o clima. Mengzi, desde o dia em que você ficou com raiva de mim e foi embora, percebi que eu não posso deixá-lo. Não tenho onde expressar meus pensamentos, não sei a quem ir para fazer coisas embaraçosas, não sei quem incomodar depois de comer tofu fedorento. Eu estava vivendo uma vida muito contida nos últimos anos. Preciso fingir na frente de todos, tenho que pesar cada grama de comida que comi e ainda preciso sorrir para a câmera depois de ser insultado pelos outros. O que eu quero dizer é que minha vida ao seu lado é muito mais feliz e despreocupada. Se você não está ao meu lado, Mengzi, eu nem sei mais quem eu sou. Nos dias seguintes, Yeon-ki usou esse método para enganar Yang Meng até que ele fosse totalmente convencido pelas mãos de Yeon-ki. Inicialmente, Yeon-ki drogou Yang Meng em intervalos irregulares, deixando Yang Meng acreditar que ele não poderia fazer isso sozinho e só poderia procurar por Yeon-ki. Depois disso, Yeon-ki parou de drogá-lo. Yang Meng também não estava disposto a confiar em si mesmo mais, correndo habitualmente para o quarto de Yeon-ki toda vez que ele queira se aliviar. O cobrão conseguiu o que ele queria, né, gente? Ter o Yang Meng completamente na palma das suas mãos. E aí na próxima cena, é inverno em Pequim, o Yang Meng está ali assistindo o Yeon-ki gravando uma cena para o seu próximo filme. A atriz que está contracenando com o Yeon-ki é uma júnior da faculdade do Yeon-ki. A cada interação romântica e íntima entre eles, enquanto eles estão gravando o take, gente, o Yang Meng se morde de ciúmes. A atriz está com muita dificuldade em gravar a cena do beijo, porque está muito frio, os seus lábios estão congelando quase o tempo inteiro, toda hora tá tendo que retocar a maquiagem ali. Já é o 10º take e eles não conseguiram gravar a cena de beijo. Yang Meng sugere para o diretor do Yeon-ki gravar a cena de beijo com outra pessoa. O diretor fala com quem, que não tem mais ninguém ali. Yang Meng fala que ele vai gravar a cena de beijo com o Yeon-ki. A atriz agradece pela ajuda, mas fala que não precisa, que ela vai se esforçar mais ali. Só que o ciumento Yang Meng fala calmamente pra ela que está muito frio e que se eu ria, né, gente, irmão mais velho se sente mal por você. E aí, gente, ele simplesmente segura nas mãos do Yeon-ki e leva ele para o local onde vai acontecer a cena do beijo, como se o Yeon-ki fosse o seu príncipe encantado. Em um piscar de olhos, chegou o ano novo chinês. O Yang Meng nota que o Yeon-ki está extremamente concentrado no seu tablet, né, digitando o tempo inteiro como se ele estivesse conversando com alguém. O Yang Meng fica com muitos ciúmes aqui e pergunta para o Yeon-ki com quem diabos ele está conversando. O Yeon-ki, escondendo o tablet do Yang Meng, responde que é trabalho. O Yang Meng tenta tirar o tablet dele, gente, mas ele não tem força para lutar contra o Yeon-ki. Depois de um tempo ele desiste, gente. O
Yonki muda de chat ali e mostra para o Yang Meng e fala, tá vendo, é só trabalho. O Abrão consegue acalmar o ciumento dele. Quando eles estão ali na cama, gente, o Yang Meng concorda em começar a ter penetração na arte de amapelado dele, desde que ele seja o semi. Só que o Yang Meng fica frustrado, gente, porque o seu passarinho não levanta para voo. Como somente a anaconda do Yonki está preparada para o abate, o Yonki acaba fudendo o Yang Meng. Detalhe, gente, o Yonki consegue manipular a situação de tal maneira que ele sempre vai ser o semi do Yang Meng. Então ele novamente para de drogar o Yang Meng. O Yang Meng vira para o Yonki e fala que independente dele ser o semi ou não, vai se chamar de ele vai se chamar de top, vai se chamar de ativo. O Yonki entra nele com velocidade e brutalidade e fala, sim senhor semi, o senhor é tão apertado? Os dois então fazem várias vezes a arte manipulado, com o Yang Meng sempre sendo passivo e o Yonki sempre sendo ativo. E aí na próxima cena, meus amores, o Yang Meng quer visitar os seus pais, né? Tem muito tempo que ele não viu os pais dele, desde que ele foi demitido da delegacia, né? O Yonki fala para o Yang Meng que ele vai com ele. O Yang Meng fala que não, que isso pode levantar suspeita e tal. O Yonki simplesmente esfrega o cabelo dele e fala, você é muito idiota. O Yang Meng briga com ele, gente. O Yonki apenas sorri aqui, depois ele começa a beijar o Yang Meng, os dois começam a se pegar. E aí, gente, quando eles chegam ali na casa do pai do Yang Meng, o pai do Yang Meng deixa claro que ele já sabe que o Yang Meng foi demitido da delegacia, porque um dia depois que o Yang Meng contou para o Yonki, gente, o Yonki contou para o pai do Yang Meng. O pai do Yang Meng, gente, que é fã do Yonki, já sabe que o filho está trabalhando com o Yonki e fala para o Yang Meng que ele deve se esforçar mais para ajudar o Yonki. O Yang Meng começa a brigar com o Yonki, né, gente? Se os pais dele já sabiam que ele tinha sido demitido, ele não precisaria ficar morando com o Yonki. E aí o Yonki simplesmente vira pra ele e fala, se você pudesse voltar pra casa, você ainda iria pra minha casa? O Yang Meng fala, foda-se, entra no quarto dele ali nervoso. É então que ele vê o tablet do pai dele, gente. Descobre que a pessoa que o Yonki estava conversando o tempo inteiro, que ele tentou impedir o Yang Meng de descobrir quem é o próprio pai do Yang Meng, gente. E não só isso, o Yonki trocou o username dele do chat, gente, misturando o nome dele e do Yang Meng. De repente, o Yang Meng voa do quarto, gente, quando ele escuta o Yonki virando para o pai do Yang Meng falando, pai, ontem à noite você sabe o que é seu filho, e aí o Yang Meng já tampa ali a boca dele. Aqui então a gente chega no último capítulo do spin-off, gente. O Yonki e o Yang Meng estão ali no apartamento deles e o Gunhai e o Inzin aparecem para uma visita. O Inzin dá ao Yang Meng e o Yonki uma penca de comida, gente, mas é muita comida nova que eles ganharam aí durante o ano novo. O Yonki pergunta para o Gunhai o que eles estão fazendo ali e o Gunhai responde que eles vieram para ver se o Yonki ainda estava vivo. O Gunhai então fala para o Inzin lavar as mãos e enquanto o Inzin tá ali lavando as mãos, gente, o Gunhai coloca a mão dele por cima e começa a lavar as mãos juntamente à mão do Inzin. O Yonki fala pro Gunhai se o Inzin é tão mimado assim que nem lavar as mãos ele consegue fazer sozinho. O que fala que ele apenas está ajudando o Yonki a economizar água. O Yang Meng acaba mostrando ali alguns objetos para o Inzin, gente. O Inzin gosta tanto desses objetos que ele quer esses objetos para ele. Portanto, gente, ele pede para o Yang Meng dar para ele. Como o Inzin ajudou muito o Yang Meng, gente, mesmo o Yang Meng gostando demais ali, mesmo ficando bastante triste, ele dá o objeto para o Inzin. O Yonki percebe como que o seu Mengzinho ficou arrasado aqui, ele vai até o Gunhai e pede para o Gunhai convencer ao Inzin não levar esse objeto. Incrivelmente, o Gunhai concorda com o Yonki, gente, ele dá um amplo sorriso aqui, se aproxima até o Inzin, só que o Gunhai não concordou não, gente, ele simplesmente pega o objeto ali e coloca no bolso dele e fala para o Inzin que ele está ajudando o Inzin a manter o objeto. Ele então pergunta para o Inzin se o Inzin também quer um pote ali cheio de bolinhas de goodies, que os olhos do Inzin brilhou quando ele viu. O Inzin fala que sim, que ele quer. O Gunhai pega esse pote e também guarda com ele. Yang Meng só pode olhar com lágrimas nos olhos os objetos dele sendo levados. O Yonki fica muito bravo, gente, tenta brigar com o Gunhai. O Gunhai silencia ele com apenas umas palavras. Se você falar mais alguma coisa, a próxima coisa que eu vou levar é o Yang Meng. Com exceção do Inzin, gente, ninguém ousa desafiar a loucura que é o Gunhai. Que vai até o ombro do seu namorado, gente, dando tapinhas ali para confortar e fala: Mengzi, não se preocupe, eu prometo que eu vou roubar os objetos de volta para você, tá? Meng apenas força um sorriso no rosto. E aí, gente, o Yang Meng e o Inzin saem para conversar em particular. O Yang Meng quer contar para o Inzin tudo o que aconteceu em relação ao problema de disfunção erétil que ele teve. E o Gunhai fica ali com o Yonki. Vou ler o final da história.
história pra vocês. Gunhai acendeu o cigarro, ele olhou pra Yonki com um leve sorriso e perguntou: aquele pequeno corpo dele, é bom fuder com ele? Independentemente de como eu olho pra ele, ele não parece que pode suportar qualquer caralho. Se você for um pouco mais duro com ele não vai chorar muito e gritar? Tanto faz se ele me aguenta ou não, eu não irei parar de qualquer forma. Yonki disse seriamente, mas definitivamente ele não é tão resistente como o Inzin. Gunhai entrou em pânico e imediatamente disparou uma frase: você já fudeu o Inzin? Você não deveria saber se eu tinha fudido com seu marido antes ou não? Yonki sorriu indiferentemente. De qualquer forma, posso garantir uma coisa pra você, Gunhai, eu nunca fui fudido. Gunhai estreitou seus olhos negros levemente e soprou a fumaça do cigarro. Não fique tão alegre ou se gabe por causa disso. Esse dia chegará mais cedo ou mais tarde. E aqui, gente, a gente vai para o Yang Meng e o Inzin. Os músculos do rosto de Inzin se contraíram algumas vezes depois de ouvir Yang Meng terminar de contar tudo. Isso realmente aconteceu? Sim, também acho bastante assustador o como que esse pássaro só consegue reconhecer o seu mestre. Mas também sou grato por essa coisa. Mas também sou grato pelo que aconteceu. Sem isso, eu não saberia que eu estou apaixonado pelo Yonki. Yang Meng dá um sorriso feliz. Inzin reprimiu firmemente uma gargalhada. A fim de proteger esse árduo esforço de Yonki e também para evitar que o pássaro de Yang Meng sofresse mais danos causados pelas drogas, ele decidiu não falar nada. Ou seja, gente, o Inzin não conta a verdade para o Yang Meng. Antes de partir, Yonki disse secretamente a Inzin: obrigado, Inzin. Inzin deu um tapinha no peito de Yonki. Trate Yang Meng melhor, você me escutou? E você trata o Gunhai melhor também. Eu acho que esse bastardo já está tendo alguns problemas psicológicos. Yang Meng só se atreveu a mostrar seus sentimentos deprimidos depois de mandar as duas outras pessoas embora. A catapulta e bolinhas foram todas levadas por eles, choramingou Yang Meng. Está tudo bem, eu já me vinguei deles por você. Yonki disse: você viu aqueles 2 copos de água na mesa de centro? Eu os droguei. Hoje à noite não importa o que, esses 2 não vão conseguir fazer. Nenhum deles bebeu aqueles copos. Yang Meng interrompeu as palavras de Yonki. Todos eles foram bebidos por mim. O rosto de Yonki ficou totalmente chocado instantaneamente. Você bebeu tudo? Sim, eu estava com sede depois de conversar tanto com o Inzin. Qual é o problema? O que você colocou dentro? Quais são os efeitos depois de beber? Yonki fica completamente sem reação. Considerando a resistência avassaladora de Gunhai e Inzin, ele adicionou 5 vezes mais a dosagem. Como Yang Meng tomou 2 copos cheios, isso significa 10 vezes mais a dosagem do que ele estava dando para Yang Meng. Em outras palavras, talvez pode variar de algumas semanas, no mínimo alguns anos, para que o pássaro de Yang Meng consiga levantar voo novamente. Se algo der errado, ele pode nunca mais se levantar pelo resto de sua vida. Yonki pensa nervoso: porra, realmente não pode ser curado dessa vez? Ele então tem outro pensamento que finaliza a novel. Gunhai, por que você é tão preciso quanto amaldiçoou alguém? O que vocês acharam do final de Gunhai e de Inzin? O que vocês acharam da história do Yuki e do Yang Meng? Gente, comenta tudo aqui pra mim e bora discutir. Com isso, eu me despeço completamente da novel de Addicted Heroine. A gente encerra toda a história por aqui, gente. Aqui está todo o final do Gunhai e do Inzin e do Yonki e do Yang Meng. E se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de deixar o seu like na descrição do vídeo e do canal. Esse tipo de vídeo dá um trabalho astronômico para fazer. É muito tempo investido em cada etapa de criação desse vídeo. No roteiro, na gravação, na edição, é tudo muito trabalhoso. Então, para você valorizar o trabalho do Kennedy, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não está inscrito, compartilha o vídeo. Se você puder e não pesar no seu bolso, considere deixar um valeu. Qualquer valor me ajuda demais a manter o BL Maníacos de pé. As redes sociais do canal se encontram na descrição do vídeo. Não esqueça de me acompanhar lá no Instagram para ter uma proximidade um pouco maior comigo, saber as novidades do mundo Boys Love. Se você é novo no canal e gostou do que viu, não quer ver outros conteúdos, não esqueça de se inscrever. Se você puder, se tornar membro do canal e obter vários benefícios. Para mais informações, acesse a descrição do vídeo. As chamas furiosas da paixão arderam aqui pela última vez. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores. Um beijão. Bye, bye.